Parte 3. A crise. Julho de 2005. Temos tantos economistas vindos em nossa rede dizendo essa é uma bolha e ela vai explodir e isso será um verdadeiro problema para a economia. Alguns dizem que ela poderia até mesmo causar uma recessão em algum momento. Qual é o pior cenário se de fato estávamos para ver os preços descendo substancialmente em todo o planeta? Não acredito na sua premissa, é uma possibilidade improvável. Nunca tivemos uma baixa nos preços dos imóveis de forma nacional, baseado em toda a nação. Ben Bernanke se tornou presidente do Conselho do Federal Reserve em fevereiro de 2006, o ano máximo para os credores de alto risco. Mas apesar dos inúmeros avisos, Bernanke e o Conselho do Federal Reserve não fizeram nada. Ben Bernanke se recusou a ser entrevistado por este filme. Robert Naisda se encontrou com Ben Bernanke e o Conselho do Federal Reserve 3 vezes depois que Bernanke se tornou presidente. Apenas no último encontro, ele sugeriu que havia um problema e que o governo deveria investigar. O que? Quando foi isso? Em que ano? Foi em 2009, 11 de março, em Washington. Neste ano? Neste ano em que nos encontramos, sim. Então, nos 2 anos anteriores, você se encontrou com ele. Até em 2008? Sim. Um dos 6 governadores do Conselho do Federal Reserve em mandato com Bernanke era Frederick Mishkin, que foi indicado pelo presidente Bush em 2006. O senhor participou desses encontros semianuais que Robert Naisda e Grillining faziam com o Conselho do Federal Reserve? Eu participei. Eu fazia parte do comitê que estava envolvido, o Comitê de Assuntos da Comunidade de Consumidores. Ele preveniu de maneira extremamente explícita sobre o que estava acontecendo e foi ao Conselho do Federal Reserve com a documentação de empréstimos do tipo de empréstimos que frequentemente estavam sendo feitos. Ele foi ouvido por educação e nada foi feito. De novo, eu não sei os detalhes em termos de fato, eu só não... seja qual tenha sido a informação que ele forneceu, eu não tenho certeza exatamente... Na verdade, para ser honesto, eu não consigo lembrar desse tipo de discussão, mas certamente haviam questões que foram discutidas. Mas a questão é o quanto persuasivas elas eram. Por que o senhor não tentou investigar? Acho que o pessoal investigou. Tínhamos pessoal verificando. Tínhamos um grupo inteiro verificando. O senhor não pode estar falando sério. Se tivessem verificado, teriam encontrado. Sabe, sempre é muito fácil dizer que sempre se pode encontrar. No início de 2004, o FBI já estava avisado de uma epidemia de fraudes de hipotecas. Eles relataram estimativas infladas, documentação adulterada e outras atividades fraudulentas. Em 2005, o economista-chefe do FMI, Raghuram Rajan, advertiu que esses perigosos incentivos poderiam levar a uma crise. Então chegaram os avisos de Nouriel Roubini, em 2006, os artigos de Alan Sloan na revista Fortune e no Washington Post em 2007, e os repetidos avisos do FMI. Eu disse, e em nome da instituição, a crise que está diante de nós é uma crise enorme. Com quem o senhor falou? O governo, o tesouro, a receita, todo mundo. Em maio de 2007, o gerente de fundo Hedge, Bill Ackman, fez circular uma apresentação chamada Quem Vai Pagar o Pato, na qual descrevia como a bolha seria solucionada. E no início de 2008, Charles Morris publicou seu livro sobre a iminente crise. O colapso de 2 trilhões de dólares. Dinheiro fácil, apostas arriscadas e o colapso global do crédito. O senhor não está certo do que faz? E o senhor deveria ter suspeitado que aqueles padrões de subscrição estavam sendo enfraquecidos. Mas a questão é que o senhor deveria ter feito alguma coisa sobre isso. Por volta de 2008, a execução de hipotecas de imóveis estavam disparando e a cadeia de securitização implodiu. Os credores não podiam mais vender seus empréstimos aos bancos de investimentos e, como os empréstimos se tornaram inúteis, dezenas de credores faliram. Ficou famoso o que Chuck Prince do Citibank disse. Nós temos que dançar até que a música pare. Na verdade, a música já havia parado quando ele disse isso. O mercado para CDOs entrou em colapso, deixando os bancos de investimentos mantendo centenas de milhões de dólares em empréstimos, CDOs e imóveis que eles não podiam vender. Quando a crise começou, tanto a administração Bush quanto o Federal Reserve estavam totalmente despreparados. Eles não entenderam a extensão daquilo. Em que ponto a senhora se lembra de ter pensado pela primeira vez? Isso é perigoso, isso é ruim? Eu me lembro muito bem, e acho que foi na reunião do G7 de fevereiro de 2008.
E eu me lembro de discutir a questão com Hank Paulson. Eu me lembro claramente de dizer, Hank, estamos assistindo essa tsunami chegar e você só está propondo que nos perguntemos qual é o maiô que vamos usar. Qual foi a resposta dele? Qual foi a sensação dele? As coisas estão sob controle. Estamos vendo essa situação com cuidado e está sob controle. Reunião do G7, Tóquio, 9 de fevereiro de 2008. Você continua crescendo, você não está em recessão, certo? Quero dizer, todos nós sabemos disso. A recessão, na verdade, havia começado 4 meses antes de Paulson ter feito esta declaração. 16 de março de 2008. Em março de 2008, o banco de investimentos Bear Stearns ficou sem dinheiro e foi adquirido por $2 a ação pela JP Morgan Chase. O acordo foi apoiado por $30 bilhões em garantias de emergência do Federal Reserve. Aquele era o momento em que a administração poderia ter entrado e se apresentado diversos tipos de medidas que teriam reduzido o risco do sistema. A informação que estou recebendo 10 de julho de 2008. é que o fim não é aqui, que existem outros problemas a sanar. Eu vi aqueles bancos de investimento trabalhando com o Federal Reserve e o SEC para fortalecer a sua liquidez, fortalecer o estado de seu capital. Recebo relatórios o tempo todo. Nossos fiscais estão muito vigilantes. Em 7 de setembro de 2008, Henry Paulson anunciou a aquisição federal da Fannie Mae e Freddie Mac, 2 credores de hipotecas gigantes à beira do colapso. 7 de setembro de 2008. Nenhuma de nossas ações hoje refletem uma visão alterada da correção do mercado imobiliário ou a força de outras instituições financeiras dos Estados Unidos. 2 dias depois, a Lehman Brothers anunciou perdas recordes de $3,2 bilhões e os títulos despencaram. Os efeitos da Lehman e da AIG em setembro surgiram como uma surpresa. Quer dizer, isso mesmo depois de julho e Fannie e Fred. Assim, claramente havia alguma coisa lá. Coisas grandes que ninguém sabia. Eu acho que isso é justo. A Bear Stearns foi taxada como AAA um mês antes de ter ido à falência? É mais provável A2. A2. É. Tá bom. Sim. A2 ainda não é falência. Não. É investimento de alto grau. Notação de investimento sólido. A Lehman Brothers, A2 nos dias de queda. A AIG, A1 quando está em Baylock. Fannie Mae e Freddie Mac eram a triplo quando foram resgatados. Citigroup, Merrill, todos eles tinham graus de investimento seguro. Mas como pode ser? Ora, essa é uma boa pergunta. Em momento algum, a administração foi até as maiores instituições e disse: isso é sério. Qual é a sua posição? Sem bobagens. Qual é o seu estado? Primeiro, isso é o que os reguladores. Esse é o trabalho deles. O trabalho deles é entender os riscos através dessas diferentes instituições. Eles são muito... Entenda que eu acho que se tornam mais responsáveis, mais refinados conforme a crise prosseguia. Assim? Me desculpe, mas isso claramente não é verdade. Eu quero dizer... O que quer dizer quando não é verdade? Em agosto de 2008... Frederick Mishkin, diretor do Federal Reserve, professor da Escola de Comércio da Colômbia. Merrill Lynch, AIG... E o senhor acha que eles eram precisos? Naquela época estava claro, os índices de crédito do começo eram imprecisos porque haviam sido rebaixados. Não, eles não foram. Havia ainda alguns rebaixamentos em termos da indústria e preocupação da indústria. Com certeza... Essas empresas estavam taxadas como A2 antes de serem resgatadas. Eu não sei o suficiente para responder a sua pergunta neste caso. O diretor Fred Mishkin está se demitindo em 31 de agosto. Ele diz que volta ao seu cargo de professor na Faculdade de Negócios da Colômbia. Por que o senhor deixou o Federal Reserve em agosto de 2008? Eu quero dizer, bem no meio da pior crise financeira. Bom, eu tive que revisar um livro. A saída dele deixa o Conselho do Federal Reserve com 3 de seus 7 lugares desocupados, justamente quando a economia mais precisa. Bom, eu tenho certeza que o seu livro é importante e amplamente lido, mas em agosto de 2008, coisas de alguma forma mais importantes estavam acontecendo no mundo, o senhor não acha? Na sexta-feira, 12 de setembro, Lehman Brothers ficou sem dinheiro. E toda a indústria bancária de investimentos estava afundando rapidamente. A estabilidade de todo o sistema financeiro global estava em perigo. Naquele fim de semana, Henry Paulson e Timothy Geithner, presidente do Federal Reserve de Nova York,
convocaram uma reunião de emergência com os principais executivos dos maiores bancos em um esforço para resgatar a Lehman. Mas Lehman não estava sozinho. Sede da Merrill Lynch. O Merrill Lynch, outro grande banco de investimentos, também estava à beira da falência. E naquele domingo, ele foi adquirido pelo Banco da América. O único banco interessado a comprar o Lehman foi o britânico Barclays. Mas os reguladores britânicos exigiram uma garantia financeira do governo dos Estados Unidos. Paulson recusou. Nem a Lehman ou o governo federal havia feito qualquer plano para a falência. Todos nós entramos em um táxi e fomos direto ao banco do Federal Reserve. Eles queriam que o caso de falência iniciasse antes da meia-noite de 4 de setembro. Continuamos pressionando, dizendo que isso seria um evento terrível. Em algum momento, eu usei a palavra Armagedon. Eles haviam considerado totalmente as consequências do que estavam propondo. O efeito no mercado seria extraordinário. O senhor disse isso? Sim. Eles só disseram que tinham considerado todos os comentários que havíamos feito e que eles ainda acreditavam que para manter a calma dos mercados e seguir adiante seria necessário para o Lehman abrir falência. Acalmar os mercados. Sim. Quando foi a primeira vez que a senhora disse que o Lehman de fato estava indo à falência? Depois do fato. Depois do fato? Nossa. Tá. E qual foi a sua reação quando soube sobre isso? Caramba! Paulson e Bernanke não haviam consultado outros governos e não entenderam as consequências das leis de falência no exterior. O Lehman Brothers de Londres continuaram a esvaziar suas mesas hoje. Segundo as leis britânicas, o escritório do Lehman de Londres devia ser fechado imediatamente. Todas as transações foram interrompidas e havia milhares e milhares de transações. Os fundos Hedge que tinham bens com Lehman em Londres descobriram durante a noite, para o seu completo terror, que não poderiam recuperar esses bens. Vamos perder tudo! Um dos pontos vitais fracassou. E isso teve efeitos colaterais enormes em todo o sistema. O antigo fundo do mercado monetário da 17 de setembro de 2008. de dólares em dívidas incobráveis emitidas pelo falido Lehman Brothers. A falência dos Lehmans também causou um colapso no mercado de títulos comerciais, que muitas empresas dependiam para pagar suas despesas de operação, como a folha de pagamento. Vão demitir funcionários, não podem comprar partes. Isso para os negócios em meio da operação. De repente, as pessoas pararam e disseram, escute, no que podemos acreditar? Não há nada no que possamos acreditar. Naquela mesma semana, o AIG devia 13 milhões de dólares aos proprietários de Credit Default Swaps. E eles não tinham dinheiro. O AIG era outro componente. Se o AIG parasse, todos os aviões poderiam ter que parar de voar. Em 17 de setembro, o governo assume o AIG. 18 de setembro de 2008. Pedem ao Congresso 700 bilhões de dólares para colocar em bailout os bancos. Trabalhemos juntos por uma solução rápida. Eles avisaram que a alternativa seria um colapso financeiro catastrófico. Foi assustador, sabe? O sistema inteiro congelado, todo o sistema financeiro, todo o sistema de crédito. Ninguém podia pegar dinheiro emprestado. Era como um ataque cardíaco do sistema financeiro global. 15 de setembro de 2008. Estou cuidando do problema e assumindo minha responsabilidade. Muito do que cuido, estou lidando com as consequências de coisas que foram feitas há muitos anos atrás. O secretário Paulson falou sobre a queda e as causas potenciais dela, e são muitas. Ele as chamou de... Eu não tenho certeza. O senhor não está falando sério, está? Eu estou sendo sério. O que teria esperado? O que estava esperando que ele dissesse? Era ele quem podia proibir o ajuste dos Credit Default Swaps e também quem podia elevar os limites de alavancagem nos bancos de investimento. Então, de novo, o que... Ele mencionou essas coisas? Eu nunca ouvi ele mencionar essas coisas. Pode desligar um segundo? Henry Paulson se recusou a ser entrevistado para este filme. Quando o AIG estava em bailout, o mais notório dos proprietários de seus Credit Default Swaps era o Goldman Sachs, que pagou 61 bilhões de dólares no dia seguinte. Paulson, Bernanke e Tim Geithner forçaram o AIG a pagar 100 cents de dólar ao invés dos preços negociados mais baixos. Por fim, o AIG recebeu do bailout de fundo de contribuintes mais de 150 bilhões de dólares. 160 bilhões de dólares foram para o AIG, 14 bilhões para o Goldman Sachs. Ao mesmo tempo, Paulson e Geithner forçaram o AIG a entregar o seu direito de processar o Goldman e outros bancos por fraude.
Não há um problema quando a pessoa encarregada de lidar com essa crise é o ex-principal executivo da Goldman Sachs, alguém que tinha um papel importante no caso? É justo dizer hoje que os mercados financeiros são bem complicados. E fornecer o dinheiro necessário. Os bancos e outras... Em 4 de outubro de 2008, o presidente Bush liberou 700 bilhões de dólares. Mas o mundo das bolsas de valores continuava caindo, cercado pelo medo de que uma recessão global estivesse agora a caminho. A legislação de bailout não fez nada para reduzir a maré de demissões e execuções de hipotecas. O desemprego nos Estados Unidos e na Europa subiu rapidamente a 10%. A recessão acelera e se espalha globalmente. Eu comecei a ficar realmente assustado, porque não tinha previsto que o mundo inteiro ia cair à mesma taxa ao mesmo tempo. Em dezembro de 2008, a General Motors e a Chrysler enfrentaram a falência. E como os consumidores dos Estados Unidos reduziram os gastos, os fabricantes chineses viram suas vendas caírem rapidamente. Mais de 10 milhões de trabalhadores migratórios na China perderam seus trabalhos. Inevitavelmente, os mais pobres, como sempre, pagam mais. Aqui você pode ganhar muito dinheiro, como 70, 80 dólares americanos por mês. Como agricultora no campo, você não consegue ganhar muito dinheiro. Os trabalhadores mandam seus salários para suas cidades, para dar às suas famílias. A crise começou na América. Todos nós sabemos que vai chegar à China também. Algumas fábricas tentaram demitir alguns funcionários. E algumas pessoas ficaram pobres porque perderam seus empregos. A vida ficou mais difícil. Singapura. Estávamos crescendo cerca de 20%. Foi um super ano. Então nós, de repente, fomos para menos 9% nesse trimestre. A exportação caiu e estamos falando em algo como 30%. Então perdemos dinheiro, sofremos um grande revés. Boom! Mesmo com a crise se desenvolvendo, não sabíamos se ela ia se espalhar ou quão grande ela seria. Ainda estávamos esperando que, de algum modo para nós, existisse um abrigo e fôssemos menos castigados pela tempestade. Mas não foi possível. É um mundo muito globalizado, as economias estão todas ligadas. Ah, estamos em casa. Localização conveniente, casas novas. As execuções de hipotecas nos Estados Unidos alcançaram 6 milhões no ano de 2010. Toda vez que uma casa vai para a execução de hipoteca, isso afeta a todos que vivem ao redor dessa casa. Porque quando aquela propriedade vai para o mercado, ela vai ser vendida a um preço mais baixo. Talvez antes de ir para o mercado, ela não tenha sido bem mantida. Estimamos que outros 9 milhões de proprietários irão perder seus imóveis. Columba Ramos, São José, Califórnia. Nós saímos em um fim de semana para ver as casas que estavam à venda. Vimos uma que gostamos. O pagamento seria 3.200 dólares. Columba Ramos e seu marido não falam inglês. Eles foram enganados pelo corretor de hipotecas que foi pago por um credor predatório. A casa era muito bonita. O pagamento era baixo. Tínhamos ganhado na loteria. Mas a realidade surgiu quando o primeiro pagamento chegou. Preço 950 mil dólares, financiamento 100%, hipoteca mensal 5.938,33. Eu me senti muito mal pelo meu marido. Porque ele trabalha demais e nós temos 3 filhos. Cidade das Barracas, Pinellas County, Flórida.
A maioria que tenho visto são pessoas feridas pela economia. Elas estavam vivendo dia a dia, pagamento a pagamento, e tiveram que sair correndo. E o desemprego não vai pagar uma hipoteca de casa, não vai pagar a conta de um carro. Eu era motorista de caminhão, eles fecharam todo o sistema de transporte, fecharam as serralherias e tudo, então eu me mudei para cá. Eu tinha um emprego na construção e os empregos na construção fecharam também, então as coisas ficaram difíceis. Há muitas pessoas lá fora e logo vamos ver acampamentos como este aí, porque não existem empregos no momento.